Há quem diga que existem pessoas que se convertem, mas o braço direito não se converte, né? Eu sou convertido, mas se a pessoa me encarar, meu braço direito não é convertido. Meu Deus, então nunca foi convertido. Porque conversão diz respeito a uma mudança de rota completa. E assim também, meus irmãos, um crente convertido converte também o seu bolso, né? E aqui eu já começo fazendo uma pergunta aos irmãos. Quem é convertido dá sinais, sim ou não? A gente já tratou isso em outros momentos. Quem é salvo dá sinais, ele deixa rastros. E eu pergunto aos irmãos, quem é convertido verdadeiramente, né? Converte também o seu bolso, sim ou não? Existe alguma relação entre um coração convertido e um bolso generoso, sim ou não? A igreja ficou em silêncio, né? Existe alguma relação entre um coração convertido e um bolso generoso que abençoa, que ajuda, que contribui, sim ou não? Ou seja, um crente salvo, ele se evidencia de várias formas. Uma conduta moral, uma conduta entregue ao Senhor, uma vida entregue ao Senhor, mas também uma consciência financeira, aonde eu sei que tudo que eu tenho, na verdade não é meu. Na verdade, tudo que eu tenho é de um Senhor, aonde o meu papel é apenas administrar, gerir, né? A Bíblia em nenhum momento nos coloca, nós servos de Deus, como aqueles que somos detentores de algum bem ou propriedade. Meus irmãos, nem a nossa própria vida é nossa. Tem algum irmão que pode dizer assim, o meu carro, não, meu irmão, o carro não é seu. Se você deixar de pagar os impostos, primeira barreira que você parar, o Detran vai e leva, né? E o carro não é seu, você tem que ficar ali pagando imposto para que ele venha ficar na sua posse, não é verdade? Então tudo bem, já que os bens não são meus, né? O carro não é meu, pelo menos o imóvel é meu, né? A casa é minha, não é sua também. Morreu, é o IPTU, né? Deixou de pagar IPTU, vem lá o oficial de justiça, olha, prazo 5 dias para pagar. Não pagar, não tem problema, nós vamos expropriar você da sua casa para que essa casa venha a ser vendida e venha a custear a dívida. Aí você vai dizer, Diácono Alain, você hoje está quebrando todo o esforço que eu fiz no decorrer de toda a minha vida para adquirir os meus bens. É isso mesmo, irmão. Nada é nosso, nós somos apenas mordomos, administradores. Mas tá bom, pelo menos a minha própria vida é minha. Não, também não. O ar que nós respiramos, tudo provém do Senhor. Logo, nós somos meros administradores. Então, está aqui uma denominação que define quem nós somos. Mordomos, administradores. É isso que nós somos para o Senhor. Então, o coração convertido é um coração que entendeu que tudo o que você tem, que tudo que você é, deve honrar ao seu Senhor, inclusive os seus bens. Quem não lembra? Malaquias 3:10, Provérbios 3:9, né? Honra ao Senhor com teus bens, a primícia das tuas rendas, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Ou seja, existem dezenas de princípios bíblicos que nos orientam ao quê? Cuidado com o teu bem. Porque o que eu coloquei em tuas mãos tem o objetivo de fazer você e a sua família desfrutar. Mas não esquece, né? Que eu tenho um povo, que eu tenho um carente, eu tenho um necessitado que também precisa. Isso aqui é muito sério, irmãos, que a gente está falando, muito sério mesmo. Tão sério que vai chegar um tempo em que grandes pregadores que arrebataram uma multidão vai chegar diante do Senhor e vai dizer: Senhor, em teu nome eu fiz prodígios e maravilhas, sinais, né? Curei os enfermos, né? Ganhei muitas almas para ti. E ele dirá: ei, peraí, você fez isso aí? Eu não te conheço. Por quê? Você praticou iniquidade. Eu estava enfermo e você não foi me visitar. Eu estava preso, você não foi me visitar, né?
Ou seja, por vezes, o próprio Deus, meus irmãos, está ali naquele sinal, não é verdade? Naquele sinal ali, olhando para você de dentro do carro, às vezes um carro peliculado, você nem imagina, é o próprio Deus que às vezes está ali. Se a gente for fazer uma análise dessa palavra, é como se de fato fosse o próprio Deus, aguardando a sua contribuição. Então, meus irmãos, um crente convertido, converte também o seu bolso. Diácono Alain, veja bem, é isso aí? Será que o senhor não vai se enveredar aí por um caminho muito materialista? Não, temos aqui o exemplo de Zaqueu, um cobrador de impostos, e a Bíblia diz que ele era rico, publicano, mas uma vez que ele teve o encontro com Jesus, Jesus olhou para ele e falou, esse aí precisa de mim, importa que hoje eu vá na tua casa. Aí vem, né, os falsos, né, os hipócritas, como é que pode Jesus ir na casa de um publicano? Me perdoa a expressão, esse pessoal aí é verdadeiro ladrão, né? Suborna a gente, leva o nosso recurso, impostos exorbitantes. Jesus foi lá, e a partir do contato com Jesus, da mensagem com Jesus, ele entende que o que ele estava adquirindo estava sendo de forma ilegal. Então ele falou, Senhor, eu vou já me comprometer aqui contigo, eu reconheço que o Senhor é o Filho de Deus, a metade do que eu tenho eu vou distribuir para os pobres, e se alguma coisa eu tomei de alguém, eu vou restituir. Ou seja, a conversão é uma conversão que não se manifestou apenas, pastor Jackson, em uma atitude de se congregar, de ir ao templo, mas ele fez uma análise geral da sua vida, inclusive dos valores que ele adquiriu de forma ilícita. Então, a verdadeira conversão dá sinais, a gente percebe, né? Quando uma pessoa se converteu verdadeiramente, ela quer restituir a dívida, né? E além de corrigir o seu passado, ela quer abençoar a obra. Ela sabe que ela faz parte de um reino, e esse reino é constituído por pessoas. A gente sempre ouviu falar isso no decorrer da nossa vida cristã, né? Eu não sou tão velho, tenho 20 anos só de crente, não sou tão velho assim, mas tem irmãos aqui que tem 40 anos, e eu tenho certeza que na sua época a frase era essa: irmão, abençoe, contribui, o teu Deus, o nosso Deus, é o Deus dono do ouro e da prata, né? E a gente cresceu ouvindo falar sobre isso, Diácono Xande, e eu ficava pensando, né? Deus é o dono do ouro e da prata, como é que eu faço então para sacar esse capital, né? Porque eu sou filho, eu quero desfrutar. E eu nunca me esqueço da minha avó. Minha avó foi uma pessoa emblemática na minha vida. Eu era criança, chegava o momento de dízimo e as ofertas, né? Os obreiros recolhiam as ofertas, iam com a salva para dentro de uma salinha semelhante a essa aqui, e eu perguntava para minha avó, vó, esse dinheiro vai para onde? E a avó falava assim, a gente vai colocar ele, a gente vai contar ele e vai apresentar ao Senhor. Eu falei, meu Deus, apresentar ao Senhor, como é que é isso, apresentar ao Senhor? Nós vamos entregar ao Senhor, para a sua obra. Meus irmãos, me perdoem, mas mente de criança, nem adolescente, é horrível. Eu imaginava assim, um elevador igual esse assim, onde a gente colocava as ofertas e ó, até Deus poder pegar lá, né? E eu ficava pensando assim, meu Deus, como é que é esse negócio? Na verdade, irmãos, a minha avó queria dizer para mim, em outras palavras, que Deus é o dono do ouro e da prata, mas somos nós. Somos nós os seus caixas, né? Somos nós os seus tesoureiros. Deus tem grandes coisas para fazer em Belém do Pará, em Rio de Janeiro, tem. Ele tem dinheiro para isso, tem. Mas Ele vai colocar esse dinheiro em quem? No nosso bolso. Na nossa vida, né? Ou será que essa ideia que a gente tem de empreender, de fazer negócio, de vender, de ganhar dinheiro, vem de onde? Vem de Deus, irmãos. É Ele mesmo que dá as ideias, que coloca na nossa mente ali o empreendedorismo, que coloca na nossa mente ali, vai lá, entrega o currículo, que abre as portas, para que abrindo as portas, a gente possa pegar parte do nosso recurso e abençoar o grande propósito que rege a nossa vida, que é o reino de Deus.
Pois bem, meus irmãos, eu faço essa pequena introdução para que a gente possa entender o capítulo que nós vamos entrar, que é um capítulo muito precioso aqui. Mas antes eu queria que você entendesse o momento que a gente está agora, Diácono Costa. O momento que a gente está agora é algo muito interessante. Por quê? Porque tem muita gente, quem lembra aqui de Atos 2, né? Quem lembra aqui de Atos 2? Eu acho que um dos capítulos mais conhecidos pelos pentecostais, né? Foi a descida do Espírito Santo, né? E viu-se línguas repartidas como que de fogo, e ali quando a gente apenas recita esse capítulo, a igreja já entra em êxtase espiritual, né? E todo mundo diz, meu Deus, eu queria viver esse tempo, eu queria viver a descida do Espírito Santo. Ah, se a igreja primitiva, a gente pudesse viver esse tempo nos dias de hoje. E lá no finalzinho do capítulo, sabe o que diz? A narrativa de como era que os irmãos da igreja primitiva viviam. Sabe como eles viviam? Repartindo um pão uns com os outros, em comunhão, na casa uns dos outros. Quem tinha muita propriedade, vendia as suas propriedades e distribuía aos irmãos pobres, porque, meus irmãos, muitos dos irmãos que se converteram naquela época eram pessoas extremamente pobres, diaristas, né? Servos, pessoas pobres. Então os donos de grande propriedade vendiam e distribuíam aos pobres. Aí você vem e diz assim, meu Deus, que igreja maravilhosa. É isso que a gente precisa hoje. A gente tem que distribuir, né, o patrimônio para todos os irmãos, para deixar igual. Calma, calma. Isso foi o que aconteceu naquela época e serviu para aquela época, meus irmãos. Mas veja o que aconteceu aqui, Diácono Xande, veja o que aconteceu. Veio o imperador Cláudio, uma grande fome veio sobre aquela época, um profeta da igreja já havia profetizado que viria uma grande fome. Essa fome assolou ali a Judéia, assolou o Egito, provavelmente secou o rio Nilo, e por conta disso as plantações foram comprometidas, ou seja, uma grande fome veio sobre os irmãos ali. E os irmãos que tinham vendido as suas propriedades e distribuído aos pobres, ficaram agora totalmente descapitalizados. A igreja da Judéia ficou uma situação complicadíssima financeiramente. Ou seja, uma igreja marcada pelo Pentecoste, pela descida do Espírito Santo, uma igreja avivada, uma igreja de comunhão, agora, meus irmãos, está quebrada financeiramente. Meus irmãos, aí eu pergunto para vocês, vocês querem viver essa fase? É maravilhoso o bônus, a descida do Espírito Santo, mas o ônus, né? Não é tão bom assim. Conclusão, a igreja mãe, a igreja do Pentecoste, Judéia agora está precisando de ajuda, os irmãos estão necessitados, e é exatamente aqui que começa o capítulo 8 de 2 Coríntios. Os irmãos estão extremamente necessitados, e diante da necessidade, surge quem? Os irmãos generosos. Mas, meus irmãos, generosidade, para ser generoso, a gente precisa usar o quê? A sabedoria que Deus nos deu. Vamos fazer uma comparação aqui, porque quem frequenta a escola bíblica dominical é crente que estuda a palavra de Deus mesmo, é crente de propósito. A igreja da Judéia vendeu tudo e deu para os pobres. Veio a fome, assolou todos estão quebrados agora financeiramente. Mas havia um grupo de irmãos, uma igreja generosa, lá em Etiópia. E eles estavam bem financeiramente. Porque pense comigo, meus irmãos. Se você pegar se você pegar todo o seu patrimônio e entregar, amanhã como é que você vai viver? Né? A Bíblia nos fala sobre semeadura. E o que eu quero que os irmãos entendam aqui é que os irmãos se precipitaram e venderam tudo e deram aos pobres. Mas haviam outros irmãos que pensaram diferente. O que eles pensavam? Bem, Deus me deu riquezas, Deus me deu estratégia, Deus me deu sabedoria, eu vou fazer o quê? Eu vou produzir cada vez mais riqueza e proporcionalmente à minha riqueza, eu vou abençoar cada vez mais o reino. Ou seja, enquanto eu estiver crescendo, eu vou abençoar cada vez mais o reino. Aí sim é uma visão inteligente. Ou seja, Deus está me dando estratégia e sabedoria.
Eu vou crescer, eu vou faturar, eu vou lucrar cada vez mais. E quanto mais eu crescer, mais eu vou abençoar a obra de Deus. Meus irmãos, vejam o milagre que Deus está fazendo ali no Rio de Janeiro, não é? Muitos irmãos talvez não conheçam, né, a questão administrativa da nossa igreja. Mas, meus irmãos, se fôssemos contar com o recurso da nossa igreja, certamente não seria possível. Mas Deus levanta o quê? Pessoas que entenderam o propósito. E uma vez que entenderam o propósito, Deus confere a essas pessoas riquezas. E quanto mais elas enriquecem, mais elas abençoam a obra de Deus. Consequência, milagres acontecendo. Olha o grande templo do Rio de Janeiro sendo construído. Por quê? Porque Deus vai levantando pessoas que têm essa visão de crescimento e proporcionalmente ao meu crescimento financeiro, eu vou abençoando a obra de Deus. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Então é esse momento que a gente está aqui. A Judéia gastou... Pois não, meu amado? Lucas. Foram meses que eu fui muito abençoado. Eu tinha um sonho na minha vida que era não ter mais boletos, exterminar com os boletos. Porque mesmo tu tendo, sempre tu tem que estar pagando aquela coisa, e aquela preocupação de não ficar devendo. E eu estava nesse propósito. E nesses 3 meses dessa obra lá de Niterói, olha, eu vivi o sobrenatural de Deus nas minhas empresas. E hoje, eu acho que em janeiro, para a honra e glória do Senhor Jesus, o que eu pedi para Deus, eu vou conseguir, que é estar com a minha empresa 100% à vista. É uma empresa mais fruto de semeadura. E eu concordo com tudo que você falou. O nosso dinheiro nunca pode estar acima de nada. O meu dinheiro está no meu bolso. Aqui no meu coração e aqui na minha cabeça, todo o tempo é Jesus, porque ele nunca pode estar acima, né? E eu sempre digo que eu não posso ver um irmão meu sofrendo, porque se ele sofrer, a dor dele é a minha, né? Eu não posso, eu não me acho melhor, isso, o dinheiro não, mas o dinheiro realmente a gente tem que, Deus nos abençoa, mas é para a gente usar na obra, é para ajudar um irmão. Eu concordo com o que você falou. Que bênção, bem forte, Senhor. Saímos aqui um pouquinho da teoria e vamos para a prática. A importância do testemunho na igreja é isso. Nós vemos Deus na prática, com fatos, fazendo o que a palavra dele diz. Porque a palavra de Deus, ela é muito gloriosa, mas quando nós vemos a palavra sendo cumprida na vida dos irmãos, meus irmãos, é aquela clássica frase, né? Conta fatos, não argumentos. Então, o que o diácono Xande acabou de testemunhar é exatamente o cumprimento daquilo que a gente está falando. Entender que o dinheiro é um instrumento e não o Senhor. Aí tem alguns irmãos que estão olhando aqui a ministração de hoje e está dizendo assim: peraí, diácono Alain, existem textos onde o próprio Jesus falou lá para o jovem rico: pega tudo que tu tens, vende e dá aos pobres. Então, não está havendo uma contradição? Não está havendo uma contradição? Não, porque naquele jovem lá, quem era o seu Senhor? Não era Jesus, o bom mestre. Quem era o seu Senhor era o dinheiro. E por conta disso, a recomendação de Jesus foi essa: pega tudo que tu tens, vende e dá aos pobres. Então a gente precisa ir pontuando, ouviu, irmão Célio? Para que a gente possa entender que o recurso que Deus coloca em nossas mãos é para nós governarmos sobre ele. Nós não somos mordomos, nós não somos administradores. Então o administrador faz exatamente isso: ele pega os recursos e coloca nos locais certos, né? E direciona conforme o seu Senhor o determinar. Então, o primeiro versículo exemplifica muito bem isso para a gente. Veja o que diz o primeiro versículo, acompanhe comigo, com muito cuidado. A irmã Betânia ia fazer uma pergunta? Eu queria só fazer um comentário, complementar o que o senhor falou, né? Que a gente tem que repartir com os irmãos. E aqui mesmo na igreja,
Deus já falou comigo para me abençoar uma pessoa. E aí eu fiquei na dúvida. E eu vinha e eu levantava e o Senhor falava, abençoa esse rapaz. Aí para me confirmar, eu sentei do lado de uma irmã, falei, irmã, não sei se é da minha cabeça, mas o Senhor está me incomodando para me abençoar um rapaz aqui na igreja. Aí ela falou, eu também. Aí, coincidência, era a mesma pessoa. E eu queria dar de um jeito. Aí o Senhor falou, não é desse jeito. Eu queria comprar uma roupa do Senhor, não. Veio na minha mente pegar um cartão e eu queria dar uma quantia. E o Senhor falou, não é essa quantia. Então, assim, eu peguei, fui, fez como Deus, né, para a glória de Deus. Eu não sei o que aquele rapaz estava precisando, mas o Senhor sim. Aí eu fui, abençoei. Ele não se encontra hoje mais aqui, mas nós temos que abençoar, né? Quando Deus tocar no nosso coração, nós temos que abençoar e de todo o coração também. Exato. A glória de Deus. Obrigado, minha irmã, pelo seu testemunho também. Dentro dos dois testemunhos que nós acabamos de verificar aqui, o que a gente observa? Não é um ato imposto, né? Alguém obrigou o diácono Xande? Alguém obrigou a irmã Betânia? Não. É uma graça, uma direção, né? Que o próprio Deus deu a ela, né? Porque de repente, porventura, possa ter algum irmão em nosso meio que de repente não tenha tido essa experiência, né? Mas a experiência é exatamente assim. Você está com um recurso e Deus lhe direciona, abençoa esse valor. E você tão somente vai obedecer à voz do seu Senhor. E abençoando, nós seremos também abençoados. Mas vamos à palavra para a gente ir fundamentando tudo aquilo que a gente está falando. Veja o que diz o primeiro versículo. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Lembra que os irmãos da Judéia, os grandes irmãos que receberam o Espírito Santo, estavam em dificuldade financeira? O que os nossos irmãos das igrejas vizinhas fizeram? Coração generoso, vamos ajudar. E começou-se uma mobilização ali, primeiramente em Etiópia, depois os coríntios, para quererem abençoar os nossos irmãos. E aqui está Paulo. Como vocês lembram, a igreja, a parte da igreja tinha se levantado contra ele, e agora a igreja missionária estava muito interessada em se reconciliar com ele. Olha a mente estratégica do pastor, do apóstolo. Já que eles querem se reconciliar comigo, eu vou aproveitar a oportunidade que os irmãos da Judéia estão precisando de ajuda, e eu vou mobilizar aqui no popular, né, uma coleta, para que a gente levante o recurso para abençoar a igreja mãe, que são os irmãos lá da Judéia. Por quê? Porque quando a Etiópia começou a se mobilizar para ajudar os irmãos, Coríntios, eu quero ajudar, eu quero contribuir. Mas irmãos, passaram um ano e os irmãos não levantaram nenhum recurso. Imagina aqui o pastor Jackson, né? Está encabeçando aí muitos trabalhos aí sociais. No início do ano, chega para a igreja e fala: olha, nós vamos abençoar tantas famílias, precisamos de tantas cestas básicas, os irmãos, por gentileza, nos ajudem. E no grande culto aqui de avivamento, todo mundo fala: eu vou ajudar com uma cesta, eu vou ajudar com 5, eu vou ajudar com 10. O pastor Jackson passa o ano inteiro pedindo as cestas e os irmãos não levantam as cestas. Chega no final do ano, nenhuma das famílias foram abençoadas. É mais ou menos assim o cenário. Eles prometeram que iriam ajudar, passou um ano e não ajudaram. Agora que a igreja quer se reconciliar com Paulo, Paulo está mobilizando. Olha, os irmãos de Macedônia já começaram. E em meio às dificuldades, em meio às lutas que eles estão enfrentando, eles já se mobilizaram, já enviaram a contribuição deles. E a de vocês? Aí ele começa dizendo assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas, à igreja de Macedônia. Meus irmãos, olha que palavra ele usa aqui, pastor Mateus. O que os irmãos de Macedônia estão fazendo? O que eles estão fazendo? Abençoando a igreja mãe, né? Da Judéia. O que eles estão fazendo, Diácono Costa, não é porque eles são bonzinhos. Não, o que eles estão fazendo é uma manifestação da graça de Deus na vida deles.
Ou seja, meus irmãos, aqui está um princípio muito poderoso. Quando nós nos prontificamos a abençoar a obra de Deus, é sinal que a graça do Senhor está sendo manifestada em nós. Então, é um favor imerecível, é algo de muito glorioso. E veja bem, eles estavam não somente abençoando, eles estavam rogando para Paulo, eles estavam pedindo para Paulo, eles estavam suplicando para Paulo: Paulo, você está fazendo levantamento para abençoar os irmãos necessitados? Por gentileza, deixa a gente ajudar, deixa a gente contribuir. Ou seja, eles entendiam, na sua essência, o que era o trabalho de contribuir, o que era o trabalho de abençoar a obra de Deus. Eles sabiam que isso era um privilégio e não uma imposição. Meus irmãos, isso aqui é muito profundo. Só isso daqui, para mim hoje, já quebra tudo assim no meu interior. Entender que toda a contribuição que eu faço para a obra de Deus, não é porque eu sou bom, mas sim porque o próprio Deus, Ele colocou isso em meu coração. Isso é glorioso demais, porque nós temos uma tendência a pensar assim, o ser humano é assim: o meu recurso é para produzir para mim o quê? Segurança, bem-estar, né? Moradia. A gente quer se agarrar no nosso patrimônio, no nosso recurso. É ou não é verdade? Sim ou não? Agora, eu pegar esse recurso e uma parte direcionar para o reino de Deus, é sinal que de fato Deus, Ele começou a trabalhar em mim a sua graça. Ele fez eu entender o seu propósito. Então Ele está dizendo isso: olha, os irmãos de Macedônia, o que eles estão fazendo é uma manifestação da graça de Deus. Porque os irmãos de Macedônia, eles não eram bem financeiramente, irmãos, né? Eles estavam ajudando a igreja mãe lá, mas eles não eram bem financeiramente. Quem era bem financeiramente? Os coríntios. Os coríntios tinham capital, irmãos. Enquanto a igreja mãe estava descapitalizada, os irmãos de Corinto, olha, tinha recurso. E interessante, quem tinha recurso não estava abençoando. E quem estava abaixo de recurso estava abençoando em meio a provas. Porque se você for ver aqui, Macedônia era uma igreja ali que eles passavam por grandes dificuldades, perseguições, e em meio às perseguições estavam contribuindo. Então, meus irmãos, contribuir não é um sinal que eu sou bonzinho, e sim um sinal de que Deus operou em mim a sua graça. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Versículo 3: porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. O que eu falei no começo? A gente tem que abençoar proporcionalmente às riquezas que nós temos. Mas o que esses irmãos aqui fizeram é diferente. Eles abençoaram não somente de forma proporcional, como também acima da sua capacidade. Ato de fé. O que é sacrifício, afinal de contas, meus irmãos? O que é sacrifício? Eu fazer aquilo que habitualmente eu faço, ou eu fazer algo extraordinário, acima do que eu estou acostumado a fazer, né? Eu, particularmente, como de 3 em 3 horas, né? Porque eu sinto fome de 3 em 3 horas. Fazer um jejum, onde eu fique 6 horas sem comer, para mim já é um sacrifício, mas para algum irmão não. Então, se é para sacrificar, tem que ser algo além do que eu estou acostumado a fazer. Então eles abençoaram os irmãos da igreja mãe lá, não somente proporcionalmente às suas condições, como também acima de suas condições. É o que Paulo está dizendo aqui. Versículo 4: pedindo-nos com muito rogos a graça de participar e da assistência dos santos. Ou seja, eles chegavam para Paulo e diziam assim: Paulo, eu preciso contribuir, eu preciso abençoar. Eu sei que a nossa igreja é assim, mas exemplificando, né? Meus irmãos, vamos exemplificar com base aqui nesse exemplo aqui, né? Nesse texto. Amados irmãos, imagina o pastor, né? Amados irmãos, estamos precisando levantar recursos para a construção da igreja. O valor de tanto. Aí imagina os irmãos brigando aqui: não, pastor, eu preciso contribuir. Não, eu primeiro, eu quero ser o primeiro. Imagina uma briga santa, né? Para ser o primeiro a contribuir. É assim, irmãos, que eles estavam. Eles estavam rogando a Paulo para participarem. Mas, meus irmãos, pensa numa igreja maravilhosa, né? Não era o pastor que pedia,
pastor Mateus. Não era nem o pastor que pedia, era a igreja pedindo para contribuir e ajudar os irmãos. Que igreja maravilhosa. E não somente fizeram, versículo 5, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si, olha isso aqui, meus irmãos, deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Isso aqui é muito precioso. Por que é precioso, pastor Jacques? Porque tem gente que pensa que o valor, a pecúnia, né, o número, de alguma forma vai alcançar o coração de Deus. E é claro que Deus observa cada detalhe do sacrifício que a gente vai fazer ao Senhor. Mas esquece do quê? Da intenção e da motivação. Amém, irmãos? Ou seja, não basta eu abençoar, eu entregar. É necessário que as intenções e as motivações por trás, de fato, agradem ao Senhor. Veja o que ele está dizendo. Primeiro, antes de eles contribuírem, eles fizeram o quê? Eles se deram ao Senhor. E depois, eles se deram ao pastor, à igreja. Eles se preocuparam primeiramente em quê? O meu coração, né? A minha intenção é de fato contribuir, ajudar. Ou seja, essa reflexão interior, né, irmãos? De que eu estou abençoando a obra de Deus, de que eu quero ver os irmãos em uma situação melhor, de que eu quero ver o templo do Senhor cada vez em uma situação melhor. Ou seja, é interior, é algo que somente eu e Deus, você e Deus pode dimensionar. É por isso que o Senhor diz em sua palavra que Ele ama ao que dá com alegria. Existe um sentimento por trás, irmãos. Não pode ser algo mecânico. Tem que ser algo que de fato arda no seu coração. A prática da oferta nos cultos é um dos momentos mais preciosos, porque representa ali o seu suor, representa ali um tempo que você dedicou trabalhando para adquirir aquele valor, para fazer o quê? Para ofertar ao Senhor. Então tem que ser um ato que agrade ao Senhor. Na Santa Ceia nós não fazemos a reflexão, né? A análise de si mesmo. No momento da oferta tem que ter isso também. É o que nós estamos aprendendo aqui com os irmãos de Macedônia. Eles primeiramente deram-se ao Senhor, em primeiro lugar, depois a nós, a vontade de Deus, né? Então a gente precisa entender que ao ofertar, ao dizimar, eu preciso fazer isso com um ato voluntário, com alegria, com vontade, com desejo. E Deus, que vê dos céus, se agrada, e se agradando, Ele recebe o seu culto, a sua adoração. Amém? Então temos uma lição aqui. Antes de contribuir na igreja e aos irmãos, se dê primeiramente ao Senhor, né? Subtópico 3, meus irmãos, a força do exemplo, versículo 7. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça. Ou seja, nós estamos fazendo um levantamento de recursos para abençoar os nossos irmãos na Judéia. Faça parte você também. Isso é uma graça, isso é uma oportunidade. E Paulo, com seu conhecimento, obrigado, diaconisa, com seu conhecimento, ele persuadia os irmãos a contribuírem. Aí aqui vem uma fase interessante do pastor Samuel Câmara. Ele diz assim: na igreja, nada deve ser imposto, tudo deve ser persuadido. Isso aqui é muito interessante. O que isso quer dizer? A imposição, né, é quando eu estou fazendo algo sem entender, mas eu estou fazendo porque está sendo imposto. Mas quando eu sou persuadido, convencido, eu entendo o propósito pelo qual estou fazendo. Os testemunhos que nós ouvimos aqui retratam exatamente isso. Eles foram, o diácono Xande e a irmã Betânia, foram persuadidos, convencidos. O Senhor fez eles entenderem que um dos propósitos
na vida deles é sim desfrutar, né? É granjear, é empreender, é transbordar, mas é abençoar a obra do Senhor, é abençoar os nossos irmãos. Então eles foram persuadidos a isso, não foi nada imposto. Então, muito interessante essa frase do nosso pastor Samuel Câmara. Meus irmãos, vamos caminhando para a gente poder verificar cada versículo desse texto, amém? Versículo 9, estamos aqui já no tópico 2, tá? Gesto de sinceridade, amor e igualdade, exemplo de Jesus. Versículo 9, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus, que, sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasses ricos. Então, o maior dos exemplos de contribuição, de ajuda aos necessitados, é o nosso Senhor, sendo rico, sendo dono de tudo, de todos, né? O segundo da Santíssima Trindade, ele se absteve de toda a sua glória, de toda a sua riqueza, para na condição financeira pobre, contribuir para toda uma raça, para toda uma humanidade. Então, o maior de todos os exemplos, ele conseguiu se abster de toda a sua riqueza para cumprir o seu propósito, para direcionar o seu povo e nos garantir a sua salvação. Então, o maior de todos os exemplos é o nosso Senhor Jesus. Subtópico 2, boa vontade e proporcionalidade. Versículo 12. Porque se não há boa vontade, será aceito. Perdão. Porque se há boa vontade, será aceita, conforme o que o homem tem e não segundo o que ele não tem. Mais uma vez, o ato de entregar, o ato de ofertar, o ato de dizimar, tem que haver a boa vontade. Veja que o Senhor, ele se preocupa assim com o coração. Mais uma das clássicas, né? Frases antigas. Essa é da minha avó também. Deus não é açougueiro, né? Para se importar com o coração. Isso aí ela repetia constantemente. Meus irmãos, Deus se preocupa assim com o nosso coração, porque dele procede as saídas da vida. É lá que estão as nossas emoções, é no nosso coração. Então Deus se importa assim com as intenções, mas também Ele se importa com o sentimento que nós manifestamos ao ofertar, ao dizimar, ao abençoar o nosso irmão. Então tem que haver a boa vontade. Continuando, meus irmãos, vamos continuar tratando aqui, meus irmãos. 2 Coríntios 9:7, veja o que diz. 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Olha a recomendação bíblica aqui: contribua, ajude, mas contribua segundo aquilo que o Senhor colocar no teu coração. Mais uma vez, não é imposto, é o próprio Deus quem coloca em nossos corações, né? Meus irmãos, antes de se congregar aqui, eu me congregava numa igreja de bairro, assim, bem, né? Aquela igreja simples, né? E jovem, né? Sabe como é que é os pensamentos que vão brotando ali? E eu falava assim para Deus: Deus, eu quero ter a graça, né? De poder ter o maior dízimo dessa igreja aqui. Pensamento besta de jovem, né? Me dê essa graça, Senhor. Eu quero ter o maior dízimo dessa igreja aqui para abençoar. Só que a igreja era pobre, era fácil ter o maior dízimo ali, né? E eu falava: Senhor, eu quero ter o maior dízimo aqui para abençoar essa igreja. Eu entendia que aquilo era uma graça, né? Mas brotou isso no meu coração. E pela graça de Deus, antes de eu sair daquela igreja, eu consegui passar no concurso. E nesse concurso me deu a condição de ter o maior dízimo daquela igreja. Parece que foi só Deus me promover a essa condição que eu saí dali, né? Mas Ele realizou. Meus irmãos, são desejos no coração bons, salutares para o reino de Deus, né? Pois não, meu amado? Eu queria só fazer uma introdução, né? Porque essa aula, ela é muito importante, porque quando a gente fala de financeiro,
Às vezes as pessoas pensam que é só prosperidade, mas o próprio financeiro pode abalar a fé de outras pessoas. Tem pessoas que se acham menos amadas, menos protegidas, menos agraciadas por Deus, porque vê outros prosperando e às vezes não consegue alcançar essa prosperidade. Então, tudo que você está falando aí é tudo que eu sinto no meu coração. A gente tem que entender que a bênção passa por você. Se você quer ser abençoado, você tem que abençoar e não olhar para trás. Não, se Deus mandou, meu irmão, obedeça. Às vezes muitas pessoas não são, porque começam a juntar para si. Poxa, eu não vou, o dízimo, amém, se estiver precisando naquele mês, mas é fundamental para a nossa vida financeira como cristão, nós temos dizimista e ofertante aqui na casa do Senhor. Muitas pessoas não entendem, ainda não entenderam esse propósito de Deus. Deus ele não precisa, mas ele pode levantar outra pessoa, em vez de passar a prosperidade por você, passa por aquele outro irmão, que é liberal, que libera a verba, que não segura a bênção. Então, que essa aula fique no coração das pessoas, porque eu vejo a prosperidade não só porque Deus nos fez para prosperar aqui na terra. Abraão era próspero, Jacó era próspero, mas nós temos que ter a consciência que nós fomos gerados para ser abençoadores. Abençoadores, nós temos que abençoar. Essa prosperidade não pode vir parar na gente, porque essa não é a prosperidade que Deus quer. Deus quer que tu abençoe teu irmão, abençoe a obra, faça uma missão, leve uma marmita, dê uma cesta básica, ajude aqui na casa do Senhor. Veja um irmão que está com necessidade ali de um remédio, ajude. Isso também é o Evangelho. Verdade. Amém? Amém. Meus irmãos, quantos querem ser ricos financeiramente aqui? Levanta a mão, dá um brado de glória. Saiba que Deus, ele nunca vai levantar um rico, um milionário, que não seja para atender um fim social. Muitas pessoas não se tornam ricas financeiramente dentro do reino, é porque, eu sei que não é isso aqui na igreja, é aí fora, né? Porque pensam na riqueza como carrão, braço do lado de fora, ostentação. Ixi, Deus nunca vai enriquecer essa pessoa. Mas aquele que entende que toda riqueza tem um fim social, teve irmão até que riu aí, né? Toda riqueza tem um fim em abençoar o reino de Deus. Esse é aquele que Deus haverá de abençoar com riquezas. Então, eu confesso aos irmãos aqui, né? Fala aqui para nós. A gente já tratou sobre outras aulas mais espirituais, e os irmãos interagiram e glorificaram, vieram mover maravilhoso. Mas hoje que nós estamos falando sobre esse assunto, parece que os irmãos não querem glorificar o Senhor, né? Os irmãos estão recebendo a palavra, diga amém. O que o diácono Xande fez foi um grande apelo. Atentem para esse assunto, por quê? Porque Deus, ele quer levantar pessoas que venham crescer abundantemente para transbordar na sua vida, na sua família e na vida dos irmãos, na vida da igreja, porque esse é o propósito. Meus irmãos, se a minha vida for para viver com um salário mínimo o resto da vida, vai ser bom. Mas se Deus quiser me abençoar com recursos ossados, grandiosos, para poder transbordar na vida dos irmãos, melhor ainda, meus irmãos. Então, o que o diácono Xande acabou de dizer aqui é um apelo para a necessidade de a gente criar essa consciência de abençoar o reino. E abençoando o reino, pode ter certeza, Deus não deve a ninguém. Tem casos que Deus deve a alguém? Não tem, irmãos. Até Provérbios diz que aquele que ajuda o necessitado, ao Senhor empresta, não é isso? Mas Deus, ele não deve a ninguém. Deus, ele haverá de te abençoar e te prosperar, se você entender o propósito do Senhor. Então, meus irmãos, já que nós estamos finalizando aqui a lição, eu creio que os irmãos absorverem essa palavra, porque eu acredito que Deus haverá de nos elevar a patamares ainda
maiores financeiramente, porque quanto mais Deus abençoar o seu povo, mais nós iremos abençoar a obra, e mais a obra do Senhor haverá de crescer. Eu senti que alguns irmãos que não levantaram a mão vão levantar agora. Quantos querem ser ricos e milionários? Levante a mão para o céu e dá um brado de glória. Então saiba que quando Deus te abençoar, você precisará atender a um fim social, atender ao seu propósito. Meus amigos, para finalizar essa lição de hoje, eu deixo uma reflexão, que não foi documentado, mas é algo interessante para a nossa reflexão, que é os 3 pedidos. Quem já ouviu falar? Os 3 pedidos que Alexandre o Grande fez para o dia que ele viesse morrer. E é muito interessante essa reflexão, porque nos faz entender, afinal de contas, qual é o real propósito dessa vida em termos financeiros, meus irmãos. Será que é somente acumular para os nossos futuros herdeiros? Ou será que é poder saber que nós contribuímos para uma obra extraordinária? Uma obra que, após a gente morrer, vai continuar aqui dando frutos. E um dos pedidos dele foi esse: eu quero que o meu caixão seja carregado pelos melhores médicos da época. Segundo pedido: eu quero que os meus tesouros sejam lançados no cortejo fúnebre. Quando eu estiver sendo caminhado para a sepultura ali pelo caixão, eu quero que os meus tesouros sejam lançados pelo caminho. E terceiro, eu quero que as minhas mãos fiquem do lado de fora, aberta, para que todos possam ver essa minha mão abanando. E os seus ministros perguntaram para ele: Alexandre, Senhor, por quê? Qual o propósito disso? Esses 3 pedidos são muito perturbadores. Por que o Senhor quer isso? E então ele começa a explicar: eu quero que os maiores e melhores médicos da época carreguem o meu caixão, para que todos possam saber que eles não têm poder contra a morte. Eu quero que as riquezas sejam lançadas no cortejo fúnebre, para que todos possam saber que nós não levamos nada dessa vida. E eu quero que as minhas mãos fiquem abanando, para que todos possam ver que nós, de modo que as pessoas possam ver que viemos com as mãos vazias e retornaremos com ela vazia. Isso aqui é uma sabedoria muito pertinente para esse momento que nós estamos. Porque, afinal de contas, o apego ao bem material, aos nossos recursos, é uma tentativa da nossa mente de dizer assim: eu sou eterno e eu vou ficar com isso aqui para sempre. E eu compartilho uma experiência com os irmãos. Compramos um imóvel, até compartilhei esse testemunho aqui, eu com a Tainara, com muita alegria, nosso primeiro imóvel. E nós acessamos esse imóvel, e lá dentro desse imóvel estavam todos os pertences do antigo morador. O antigo morador simplesmente morreu, e o seu filho estava em outro país, e nós vimos ali fotos, nós vimos ali toda a história daquela família, e aquilo me deixou muito reflexivo. Eu parava, ficava olhando aquelas fotos, foto de formatura, foto de casamento, foto de nascimento de filho, e eu fiquei assim muito perturbado com aquilo, porque eu entendi que aquele imóvel que um dia abrigou uma família, que um dia abrigou, a felicidade de um lar, agora está em ruínas. Está ali aquelas fotos que daqui a pouco vão para o lixo. Ali está objetos que daqui a pouco vão ser doados. Essa tentativa, meus irmãos, da gente querer guardar a todo custo, é uma tentativa frustrante, porque nós haveremos de passar e tudo que nós possuímos haverá de permanecer. E por vezes, irmãos, nem os nossos herdeiros vão, saber administrar os nossos recursos. Então, que fica essa reflexão para os nossos irmãos, para a gente entender que tudo aquilo que o Senhor colocar na sua mão para fazer, faça. Se Ele lhe direcionar a abençoar alguém, abençoe. Se Ele lhe direcionar a entrar no propósito, entre. Se Ele der para você, inclusive, o valor, abençoa nesse valor. Meus irmãos, não tente retrucar, não tente ir contra. Vai e obedeça a voz do teu Senhor, que eu garanto que Deus, Ele jamais vai dever para você. Ele é aquele que abençoa 100, 1000,
milhões de vezes mais: todo aquele que honra o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda, ele é aquele que garante que os seus celeiros serão fartos. Haverá fartura nos teus lagares. Honra o Senhor com teus bens e com a primícia das tuas rendas, e se encherão fartamente os seus celeiros e transbordarão de vinho os seus lagares. Quantos recebem essa palavra? Dê um brado de glória em nome de Jesus. Fique de pé, por gentileza, ministério de louvor. Nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, obrigado, Senhor, pela ministração dessa palavra. Eu tenho certeza, ó Pai, que o Teu Espírito Santo ministrou aos nossos corações tudo aquilo que a gente precisava saber com relação a esse assunto, em relação a essa temática. Espírito Santo de Deus, que seja uma semente plantada em um bom terreno, em uma terra fértil, de modo que a gente possa crescer, ó Pai, na graça, no conhecimento, como pessoas generosas, dispostas a abençoar os nossos irmãos, dispostas a abençoar o reino do Senhor, abençoar o nosso templo, a nossa igreja, sabendo que nada, Senhor, nada disso que nós possuímos haverá de permanecer conosco, mas nós haveremos de, após a essa vida, herdar toda a eternidade, herdar toda a riqueza, herdar tudo que há de melhor. Meu Deus, nós já somos ricos, nós já temos a maior de todas as riquezas, nós temos o Senhor em nossas vidas, nós temos a presença do Teu Espírito Santo. Ó Espírito Santo, nós somos ricos porque nós temos o Senhor, e nós sabemos que o Senhor vai nos conduzir por um caminho de prosperidade, de crescimento, para a glória do Teu nome e para abençoar aos nossos irmãos. Continua conosco, recebendo o nosso louvor e a nossa adoração, no precioso nome de Jesus.